Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, eu tô com o Felipe Masbanian. E aí, tudo bom? A gente vai fazer um vídeo para contar a história de uma galerinha aqui que não conseguiu fazer 30 pontos em 24 jogos até agora. Do esporte pra baixo. Esses caras aqui, em teoria, correm risco de rebaixamento e mais. O raciocínio que a gente vai começar essa análise de hoje é o seguinte. Vamos pegar os 5 jogos do segundo turno, né, Masbanian? O aproveitamento desses times só no segundo turno. No segundo turno. Como eles estão indo, ver o momento deles no campeonato e projetar. Até o final do campeonato, esses 5 jogos, o que vai dizer lá na frente? Mantendo o mesmo Mantendo aproveitamento. Antes de tudo, vale a gente lembrar, na passagem do turno, a gente fez um levantamento que normalmente 3 dos 4 times que terminam na zona de rebaixamento acabam o ano rebaixados. Sim. Mas, pelo que os times que estão aqui embaixo estão desempenhando nesse começo do segundo turno, essa coisa pode mudar. E a gente vai ver aqui agora como que ficaria o campeonato. Olha que interessante. Sport, Ponte, Bahia e Coxa cairiam. Seguindo o aproveitamento do segundo turno. Avaí chega no G6, Sim. que realmente, mas de fato o Avaí tá... A defesa do Avaí, a gente vai ver os méritos do Avaí. Nós vamos entrar, vamos analisar melhor dessa turma aqui, a melhor defesa que é o Avaí e o melhor ataque que é o São Paulo e por que esses pontos, em teoria, vão tirar esses times do rebaixamento. E sempre destacando, a gente não tá falando que o campeonato vai terminar não, assim, não é um exercício de futurologia. Mas o cara que segue a gente tá ligado. Sim, a gente tá simplesmente indicando tendências do que pode acontecer no campeonato, mantendo o aproveitamento no segundo turno. Vamos avançar. Começar destacando o São Paulo, né? A gente pegou, de todos esses times, a gente pegou o que tem o melhor ataque e a melhor defesa. O São Paulo é o que tem o melhor ataque por enquanto. 32 gols marcados, uma média de 1,33 gols por jogo. E aí vem o problema na defesa, que é uma defesa bem vazada. 1,50 é muita coisa, mas 1,33 não é ruim, vamos colocar assim. Aí nessa mesma onda de projetar, a gente projetou quantos gols o São Paulo terminaria o Campeonato Brasileiro. Terminaria com 50 gols marcados e com 57 gols sofridos. Vamos só fazer antes de entrar aqui nessa próxima tela, Masman, tem um conceito geral que é defesa boa faz campeão e ataque bom não deixa o time cair. A gente vai ver as peculiaridades disso agora. Vai acontecer provavelmente de novo, porque o Corinthians tem disparado a melhor defesa, apesar de não ter o melhor ataque. E o São Paulo com essa defesa, projetando na 38ª rodada, ele vai sofrer alguma coisa próxima de 57 gols. E no quadro abaixo, Masmania, tem uma informação relevante. 20 times não caíram no Brasileiro, mesmo sofrendo ao menos 57 gols. Ou seja, pode ter sofrido mais do que isso. Tem um disclaimer aqui embaixo que a gente pode ver todos os times que passaram nessa nota de corte de 57 gols. Tem campanha aqui de time que terminou em quinto colocado, até esse Cruzeiro de 2007, sofreu mais de 57 gols, terminou em quinto. Ou seja, é possível você fazer uma boa campanha mesmo com uma defesa tão vazada. Vai muito por causa do ataque, né? Aí a gente vai pro pensamento do ataque, nessa mesma ideia de projetar. Alguém tem que segurar a bucha, aí no caso vai ser o ataque, tem sido o ataque do São Paulo terminaria com 50 gols feitos. E dos 48 times que caíram desde 2006, que é o brasileiro com 20 clubes, caindo 4 com 20 clubes, só 4 desses 48 caíram fazendo 50 gols. Tem um ataque tão positivo e mesmo assim caindo. Só 8% caiu com um ataque de 50 gols que o São Paulo vai atingir. Então o São Paulo tem aqui um ponto positivo, um ponto de esperança. Essa é a saída do São Paulo. E um destaque aqui, né? Desses 4 times que caíram, um deles é a Portuguesa de 2013, que acabou caindo no dia seguinte. Que na tabela não caiu. Fluminense. Agora uma coisa interessante, se a gente tá falando disso, que o ataque vai tirar o São Paulo, a defesa contra o Vitória, a defesa do São Paulo bateu o recorde de rebatidas. O Arboleda quebrou o recorde. O Arboleda teve o melhor recorde pessoal. A defesa do São Paulo teve o melhor número de rebatidas numa partida. Passou uma boa impressão. Se der uma ajustada lá e esse ataque continuar assim, realmente é o caminho de saída do São Paulo. Mas vamos avançar. A gente pegou aqui a estatística mais incomum que tem entre todos esses times que estão correndo risco de rebaixamento. Todos não, né? A gente vai ver logo menos, mas a maioria deles precisa de pouquíssimos chutes para sofrer um gol. A gente vê aqui a Chapecoense, é o time que menos precisa, ele é o time que menos sofre finalização no campeonato e mesmo assim tem uma defesa bem vazada, cada 5,9 chutes ele sofre um gol. Aí vem Sport, que tá terrível, tá 7 jogos sem vencer. O último gol do Sport foi antes do final do primeiro turno. Sim. Contra o Corinthians, já estava perdendo o jogo 3-0, fez um 3-1. Um gol do meio da rua do Thales, um golaço. E não fez mais nada até agora. Sim, não fez mais gol. No segundo turno inteiro. Que loucura isso.
E aí na sequência aqui, né, na história de chutes para sofrer um gol, vira o São Paulo, depois o Vitória, Atlético Goianiense, Ponte Preta, esses todos com marcas bem ruins. A partir do Bahia começa a melhorar um pouco essa marca, muito em função dos goleiros que essas três equipes têm, o Bahia, o Curitiba e o Avaí. O Bahia com o Jean, o Coxa com o Wilson e o Avaí Wilson com o Douglas, que tá um paredão no campeonato, a gente vai ver logo menos. Cara, 14,3 é um número fortíssimo. É um número fortíssimo, é o quarto time do brasileiro que mais precisa sofrer finalização. E a gente vai ver o ponto de salvamento do Avaí, que pode, projetando de novo no G6, ele até chegar, é essa tela aqui, né, Masman? Ele é forte. É o time que mais sofre finalização. Ponto ruim, mas aqui vem a explicação embaixo. Olhando só essa primeira linha, parece que é um problema. Ele força o adversário a ter uma péssima pontaria de 33%. A quinta pior entre todos do campeonato. E aí a explicação disso tudo vem a partir da terceira linha para baixo. Olha que interessante. 19 metros é a distância de finalização certa que ele sofre. Na frente do Avaí a gente só tem Grêmio, Santos e Corinthians, nessa ordem inclusive, né? E são os três primeiros colocados do campeonato, nada mais, nada menos que isso. Isso. E aí outros números fortes defensivos aqui, né, Masmano? 38 defesas difíceis, não são todas essas com o Douglas. O Douglas começou o campeonato um pouco mais pra frente. É o terceiro time do Brasileirão que mais tem defesas difíceis, o Douglas vem salvando muito lá atrás. Rebatida muito forte. O time que mais rebate, o Betão, zagueiro, tá rebatendo muito, é um dos jogadores que tem melhor. E a gente sempre, quem acompanha, a gente sabe que rebatida é defesa boa, forte, rebate, tem que tirar o perigo de perto. Isso é um dos fatores que explica a finalização sofrida de longe. Lógico. Né? A defesa afasta a bola. Sem dúvida, tem relação direta. É o segundo, interceptação. Interceptações que a gente vem falando aqui constantemente, que é uma das estatísticas mais importantes defensivas. Então quem vai tirar o Avaí de forma muito clara, tá tirando, já tirou, né, na verdade, do Z4 nesse momento, é a defesa e ponto final. E quem sabe sonhar com aquele possível sexto lugar. Sonhar, tá liberado de sonhar. Se mantiver o aproveitamento que vem tendo até então. 5 rodadas. Um time que tem conseguido ótimos resultados contra os times da ponta da tabela, sempre dificultando o jogo. Muito legal a virada de jogo do... E aí o mesmo pensamento da projeção de gols sofridos. O Avaí terminaria o ano com 43 gols sofridos. E dos 48 times que caíram desde 2006, só 2 caíram com uma defesa dessa. Que não é uma defesa tão sólida assim, mas pensando do ponto de vista dos times que brigam contra rebaixamento, é uma defesa que sofre poucos gols. Muito poucos gols. A gente citou o Internacional aqui embaixo, que caiu com uma defesa, com essa defesa boa, né? Vamos dizer, em 16 e o Bahia em 2013. Lembrando que o Argel saiu do time do Inter, já que a gente citou, esse dado sempre fica na minha cabeça. É verdade. O Inter chegou à liderança com a melhor defesa o ano passado, e o Argel saiu, o Inter tinha a 4ª melhor defesa, ou seja, foi um erro de avaliação terrível até agora. Erros seguidos, né? Do Argel ter saído do time. Com aquela defesa, com aquele padrão, a coisa o time ia melhorar. O que a gente está querendo falar com isso é que você tendo um dos pontos positivos, ou o ataque ou a defesa, você consegue se livrar do rebaixamento. Sim. Você tem que fazer um fator compensatório e se você está indo mal em um, você tem que compensar no outro. E o São Paulo e o Avaí têm conseguido, por isso que podem conseguir se livrar do rebaixamento. É isso aí. Bom, pessoal, se quiser mais informações é só baixar o Footstats Premium e nos seguir em todas as redes sociais, né, Masman? É isso. Um abraço, galera. Até mais.